E aí, Guita, missionária Guita, eu quero que você se apresente aqui para o Amém. povo. Amém. Amém. A paz do Senhor, né? Ai, Uma boa tarde a todos que estão entrando. Eu sou a missionária Guita, terapeuta de mulher, mentora de mulheres cristãs. Fiz o curso da Roberta Sara, né? E estou terminando o curso da Casa de Isabel. Antes disso, eu fiz um curso só que de terapeuta holística, né? Eu estava afastada. Meu testemunho é muito comprido, não dá para contar aqui, mas um período que eu fiquei afastada, muito passando por estrurbilhão que é, né, as emoções, estava muito... Aí eu resolvi fazer um curso de terapeuta holística, me apaixonei, e porque também, na época, eu estava precisando de terapeuta, né? Eu sou sobrevivente de um casamento com um narcisista, pastor, e nossa. precisava de terapeuta. É muito comprida a minha história, mas eu estou tentando resumir o máximo. Só que as terapeutas com quem eu passava, elas tinham dificuldade de eu trazer a realidade do ambiente que eu passei a maioria das minhas, sabe, dos momentos difíceis, dos abusos, das traições, de tudo que eu passei, porque à luz da Bíblia, né? Porque eu falava, ela falava, por que você não se separava? Por que você não saía da casa? Então, tem aquelas colocações que é fácil aí dizer aí fora, mas para a gente que segue ali a Bíblia como parâmetro, como bússola, fica meio complicado. E na época eu tive muita deficiência de terapeuta que entendesse essa cosmovisão que é a cristã. Até que eu conheci uma, só que ela se formou em terapeuta sistêmica, né? Ela atua, né, na constelação familiar, mas ela, por já ser né, cristã de berço, né, nasceu no evangelho, eu pude com ela começar um tratamento adequado para tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Foi quando eu descobri o tema de hoje, né? Eu era uma criançona num corpo de mulher totalmente ferida, né? Que as feridas não eram o real problema da minha vida, não era aquilo que eu estava vivendo no atual, né? No momento, que era a separação, o divórcio, as traições. Eu acarretei isso ao longo da minha vida porque eu tinha uma criança interior ferida, né? E nessa terapia foi que eu comecei esse universo, né? Comecei a descobrir esse universo e muitas coisas, graças a Deus, já foram ressignificadas, já foram superadas, porque a gente acha que a gente pode resolver, né? A gente acha que a gente pode. Ah, criança ferida, né? Dá uns tapinha na bundinha dela que ela vai sarar. Põe de castigo que ela vai sarar. As pessoas sempre falam assim, né? Por que você não sai? Por que você não larga? Por que você não vai? E não é nem dentro do meio, só do meio cristão, né? É difícil para quem vive com uma pessoa narcisista, ela reconhecer que ela está com uma pessoa narcisista, que essa pessoa tem domínio, né, sobre ela, que consegue manipular. E estando dentro de um meio cristão, ainda é muito mais difícil, né? Porque o casamento é para sempre, porque a gente tem que orar, né? Tudo é na base da oração. Mas a gente precisa entender que a ciência não anula a palavra de Deus nem a Bíblia, né? A Bíblia e a ciência andam juntas, uma complementa a outra. Então, Deus nos dá essa ferramenta, né? Da psicanálise, da terapia, para a gente poder crescer, né? Porque uma coisa que a gente fala assim, pronto, aceitei Jesus, agora tá tudo resolvido, né? E não tá tudo resolvido, porque o aceitar Jesus foi o primeiro grande passo, mas agora tem uma jornada que é uma jornada longa, né? E a primeira jornada é a gente tratar essa criança interior ferida aí que traz, né? Que é a mãe de nós adultos, né? A criança interior é a mãe do que nós nos tornamos. Mas, Guita, conta aí pra gente o que é a criança interior. Quem é essa pessoinha aí? Então, eu louvo a Deus por esse tema, porque quem vivencia fica mais fácil falar, né? Acho que antes de eu colocar aqui uma visão terapêutica, eu também posso colocar uma visão de quem vivenciou, né? De quem passou e aprendeu a cuidar dessa criança interior com todo carinho, todo amor que ela precisa, né? Só um adendo, quando me separei, quando fui descartada, né? Que o narcisista ele não se separa, ele descarta as pessoas, né? Quando eu fui descartada, é, é, eu me casei com ele 3 vezes. 3 vezes. E a última vez, é longa a história. E a última vez
eu não sabia ainda que ele era, né, com quem que eu estava lidando, né? Não sabia, não conhecia nada. E essa terapeuta foi que começou a trabalhar em mim porque eu me via culpada, né? A gente se vê culpada. Aí já vem da criança ferida, aquela vontade de agradar a todos, para ser aceita, para ser amada, para ser olhada, né? Que a criança ferida, muitos falam assim, uma criança ferida é quem sofreu trauma, um trauma muito grande. Não, uma criança ferida é quem não teve as suas necessidades básicas atendidas. Muitas das vezes os pais não são nem os vilões dessa história. Muitas das vezes, na visão da criança, ela queria receber algo naquele momento, recebeu o contrário e aquilo feriu ela. Feriu, marcou, né? E ela vai carregar para o resto da vida. Então já começa aí, né? Eu já tinha essa necessidade de agradar a todos, porque eu não queria ser rejeitada, né? E é onde eu vou. Porque a criança ferida, ela é um adulto, né? Ela é um adulto, né? Só que dentro desse adulto tem uma criancinha lá que em algum momento da sua infância, principalmente da primeira infância, ela não recebeu. Rita, está dizendo aqui que a sua voz ficou grossa. Mudou alguma coisa? Aí estão falando aqui no chat. Tá muito grossa? Será que eu tô falando longe demais? Você tá ouvindo minha voz como? Eu tô ouvindo normal, Gente, aproveitando também, olha, a Cristina, a Valdec tá mandando os aviãozinhos aí, manda os aviãozinhos pro pessoal vir aqui conversar com a gente. Chama as meninas do grupo, Nai. Chama as meninas. Chama as meninas do grupo. A Juliana disse que tá normal. A paz do Senhor, Nayara. Então, essa criança está perguntando como criar uma criança interior. Shalom, pai. A gente vai chegar lá, Suzana. A gente vai chegar lá. Hoje a psicanálise, ela entende que os pais precisam estar muito bem preparados para terem filhos, né? Com essa visão que nós temos hoje, do quão devastador é essa criança interior ferida ao longo da vida desse ser humano, hoje o melhor para quem quer ser pai, para quem quer ser mãe, é buscar muita informação, principalmente terapeuticamente, pedagogicamente, né? Porque a criança precisa de limites, precisa de amor, precisa de atenção, mas também precisa do seu espaço, precisa crescer, precisa conhecer, precisa correr certos riscos, é claro, supervisionado pelos pais, supervisionado pela pessoa ali que cuida dele. Boa tarde, Vanessa, minha querida. Então, esse adulto, ele criou uma memória emocional quando é criança, né? E pode ser além da primeira infância. No meu caso, eu já recebi vamos dizer assim, esse trauma, essa rejeição, que o pior de tudo para uma criança é ser rejeitada. Do ventre, né? Eu fui uma criança que fui concebida sem, vamos dizer assim, de uma forma abusiva total. Né? Não pode falar aqui que eu nem sei, porque na outra plataforma não pode falar, né? Não pode. Mamãe sofreu ali um abuso, né? E fui gerada. Quando ela descobriu que estava grávida de mim, já não dava mais tempo para se desfazer, né? Graças a Deus. Ela tentou. Mas assim, ela tentou. E essas tentativas, elas também ficam registradas, né? O que, assim, a gente tem que falar, né? Que a criança ferida, ela é o adulto que nós somos hoje. Então, ela pode ser. A criança ferida, não. A criança interior, né? É o adulto que nós somos hoje. Sim. Então, nós somos formados pelas pessoas que mais próximas de nós, né? Que são os pais, os irmãos, os avós, às vezes professores, amigos, né? Sim. E dependendo de como essas pessoas vão nos tratar, vão agir conosco, né? A gente vai ter uma criança ferida ou não, né? Mas assim, só para deixar, né, claro de quem é essa criança ferida. A criança ferida é o nosso eu interior, que normalmente está guardado no nosso inconsciente, né? E só quando a gente começa a buscar, né, e a psicanálise é essa ponte para a gente chegar, descobrir por que eu faço isso, por que eu sempre faço isso, por que eu ando assim, por que eu sou assado, né? Por que eu não gosto de mim, por que eu começo a parar de fazer as coisas, por que eu não consigo arrumar uma pessoa legal, eu sempre arrumo alguém que abusa, porque a gente viveu, né? A nossa criança interior viveram coisas que estão guardadas e que a gente reproduz. Né? Pode continuar, Guida, senão... Você já disse, então, é um adulto que tem uma memória emocional, que
pode ser lembrado ou não, ou de repente tem os gatilhos, né? Passa por uma situação que vem despertar aquele gatilho no consciente e vai moldar essa memória emocional que vai moldar todo ser humano em si, né? O seu caráter, a sua personalidade, a sua postura em relação à vida, os seus relacionamentos, como você mesmo disse, as decisões, né? Então, o ser humano vai crescendo ali, vem a adolescência, que já é uma fase complicada, com aquela criança interior num cantinho escuro, muitas das vezes, se sentindo sozinha, se sentindo rejeitada, não amada, abusada, algumas crianças, mas aquilo não vai ficar numa caixa, né, e você nunca mais vai lembrar. Não, em algum momento, mesmo que o seu subconsciente não deixe você lembrar, em algum momento da sua vida você vai trazer para a sua personalidade, para os seus relacionamentos, para o seu cotidiano, né? Por isso que cresce-se adolescente rebeldes, que nem você falou, que não se ama. Eu não me amo, eu não tinha autoestima, eu, apesar de ser muito inteligente, não me dava valor algum. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, como você é inteligente, mas eu não me via assim. Eu era linda, mas não me via bonita de forma alguma. Eu olhava no espelho e eu não me via, né? É muito difícil, é muito difícil. E eu passava o tempo todo querendo agradar a todos, porque para mim, até uns 2 anos atrás, rejeição era coisa inadmissível na minha vida. Eu tinha um pavor, eu tinha assim, era um monstro, né? Era o bicho-papão, né? Que muitas crianças falam, né? Que me atormentou a vida inteira, foi a rejeição. Depois, né, com a terapia, por isso que é imprescindível falar aqui. Essa coisa você não vai achar no mercado, você não vai achar na feira, você não vai achar numa conversa com uma amiga, não. A cura para uma criança interior ferida só vem através de um tratamento com psicólogos, com psiquiatras, se preciso for, terapêutico. Não vem assim, né, não cai o pacotinho do céu, né? Não adianta. A gente tem que, através do autoconhecimento, que é nos passado, através da terapia, a gente vai ali pouco a pouco, né? Devagar. Porque pense numa criança assustada, totalmente amedrontada. Você não vai poder chegar nela com tudo, não. Você vai ter que ir aos poucos. Né? Quando a gente chega, né, na terapeuta, né? E aí falar da criança interior que teve uma vida tranquila, né, é fácil. Mas mexer nessa criança interior ferida e lá, né, na caixinha que está escondida, ó, bem escondida, e abrir essa caixinha é muito difícil, né? Porque a gente não, às vezes a gente nem lembra, a gente não lembra. A Letícia é nossa mentora também. Mentora. A gente não lembra, né, de coisas que a gente viveu. Às vezes a gente está tendo algumas ações, algumas atitudes, mas é a nossa criança, né, nossas células que tem, tá tudo isso ali guardadinho, e aí ela reage. E aí reage também fisicamente, né, causando dores, causando uma quantidade de doenças psicossomáticas que às vezes a gente vai ao médico, e o médico não descobre nada que está ali, né? E a razão toda está no nosso inconsciente. E a gente precisa trazer essa criança ferida para fora e acolher ela, né? E aí você nasceu de um abuso, né? E você não conheceu seu pai. Não, eu fui saber disso faz 3 anos. Uau. Muito, através da constelação familiar, né? Mas o que eu queria falar para você que você teve veio duas rejeições, um abandono, né, e uma rejeição, né? Além de ser algo violento, né? Assim, foi me mentido a mim, foi passado a mim uma mentira, né? Primeiro, eu cresci até os 14 anos achando que meu pai que me criou, que é o meu pai, né? Mas que me criou, que me deu o nome, que apesar de eu sentir diferente, eu já me senti retraída, o patinho feio da família, que ele era meu pai. Né? Com 14 anos eu descobri de uma forma bem estranha que ele não era meu pai de sangue, né? Aquela coisa, meu pai biológico. Então já foi um baque aos 14 anos, né? E dos 14 anos até 3 anos atrás, me foi escondido, me foi passado outra pessoa como pai. Fizeram uma salada na minha vida. Então, aí eu queria conhecer. Eu queria conhecer. Aí eu cresci acreditando, depois dos 14 anos, que aquela pessoa era meu pai. Há 3 anos atrás, aproximadamente, a minha mãe confessou que não.
né, que eu nunca iria conhecer meu pai, né. Então foi outro baque, mas graças a Deus que eu já estava fazendo terapia, então consegui resolver isso, já estava resolvendo isso internamente, né. Então quando eu chegava, eu sempre fui uma criança muito problemática, sempre tive, além de todos esses problemas de ser aceitada. Selma, boa tarde, Selma. Boa tarde, Selma. Mas, Senhor, de ser uma criança rejeitada, patinho feio, muito inteligente, muito sensível. Eu sentia as mudanças ali no ar quando eu chegava, né? E, quando aí minha mãe me levava nas psicólogas, né? Apesar de não ser normal, né? Assim, quase 50 anos atrás, né? Uma criança ter problemas, porque as psicólogas perguntavam, você é feliz? Eu falava, eu sou, eu brinco, eu tenho brinquedos, eu tenho, né? Eu estudo, eu tenho material escolar. Meus pais eram pobres, mas muito trabalhadores, então nunca passei assim necessidade, né? Minha mãe é uma mãe sempre presente, até presente demais, né? Por causa de tudo que aconteceu com ela, ela era uma mãe super protetora, né? Mas cresceu assim, me passando uma mágoa, um rancor, que eu não entendia por quê. Às vezes, nas crises dela também, porque ela também tinha crise de depressão, tinha crises, né? E ela falava coisas para mim que eu não entendia. Eu não entendia o motivo dela estar falando aquilo para mim. Eu já cheguei a ouvir que eu era o motivo da tristeza da vida dela. Então, uma criança com 5 anos ouvir isso é complicado de assimilar, né? Você fica pensando, mas por quê? Né? E Hã? aí, a sua... Tá me ouvindo? Tô. A sua mãe não foi tratada, né? A sua mãe não Não, foi tratada. não. E aí aí ela tinha as crises e você, para ela, era a figura do abuso, né? Legal. E aí é por isso que nessas crises ela, né, te atacava, né? Atacava entre aspas. E você, né, não sabendo também o porquê, absorvia aquilo como também uma outra rejeição, uma agressão, né? Por que a minha mãe faz isso? Por que a minha mãe me ataca? Né? E aí, como criança, a gente não tem a capacidade, naquele momento, de entender, né, o motivo daquele ataque. O motivo, né? Então, a gente guarda, a minha mãe está me atacando, a minha mãe não me ama, a minha mãe não gosta de mim. Né? Eu tenho que fazer algo para ela me para agradar amar. a minha É. E aí a gente busca o tempo todo agradar a mãe, né? O tempo todo. E aí, assim, muitas das vezes a gente não alcança, né, o reconhecimento do pai e da mãe. Né? A gente luta e nunca está próximo de agradar, ou a gente nunca recebe um legal, um parabéns, estou orgulhosa de você, né? E a gente quer ouvir isso, né? As crianças querem, precisam, né, serem validadas, precisam ser amadas, acolhidas. Eu nunca ouvi isso. Eu sempre ouvia dos outros. Você é muito inteligente, você é muito bonita, né? Você tem tudo para ser uma pessoa que você vai se dar muito bem na vida. Só que cresci achando totalmente o contrário, porque não sentia isso, não recebia isso da minha mãe, que é a pessoa mais próxima, né, da gente, que a gente quer mais ouvir, que a gente quer mais receber, e não consegui, não tinha, né? Não tinha. Tanto é que até vamos dizer assim, a vida inteira, eu tinha minha mãe como minha pior inimiga, não confiava, não contava confidências, não falava o básico, né? Depois que ela se abriu e contou tudo, e eu também na terapia já também, com outro olhar, né? Daí a gente não fica com um olhar de vitimismo, né? Porque tem muita gente que tenta se esconder no vitimismo. Eu me fiz vitimista há muito tempo, mas daí eu já estava curada disso, eu consegui entender aquela mulher, né, que há 50 anos atrás, meu Deus, sofreu tudo isso, depois ela me teve sozinha, enfrentou a sociedade, né, enfrentou os pais, né, conseguiu um bom casamento, graças a Deus, com meu pai, mas que é uma pessoa maravilhosa, mas carregou com ela a vida toda isso, né, então eu consegui olhar também de um outro ângulo, ela como mulher, né, como ser humano, que também sofreu muito na vida, né. É claro que eu queria ter tido uma outra história dela, mas a gente tem que ressignificar. A gente tem que e tem jeito, né? A gente está aqui para dizer isso. Não importa o quão ferida foi a sua criança interior, há a solução, há a cura. Lucas, a paz do Senhor! A cura para essa criança interior. A Ana está dizendo quanto conhecimento, parabéns, obrigado, Ana. E sim, é importante isso que você está falando da sua mãe, né? Porque muitas vezes as pessoas criticam, né, os pais, os avós, as pessoas que ali criaram, né?
Por que que eles não me fizeram isso, não me deram isso? É porque, às vezes, muitas das vezes, eles não tiveram, também tinham uma criança muito ferida e não sabiam como dar. E aí eles nos deram aquilo que eles tinham, né? E para nós não era suficiente. Mas é super importante isso que você está falando, né? Que você descobriu a história da sua mãe. E aí quando você descobre a história de vida, né, da sua mãe, você ressignifica isso. Você sabe que o problema não era você. O problema não era aquela criança, né? Não era a Não. Guita. O problema era o sofrimento que ela passou, o momento que ela passou, que é para todo ser humano, principalmente para uma mulher, é algo muito duro, muito difícil, né? Sim, eu não. Foi aí que realmente nasceu o perdão, né? Perdão, cessou, a criança interior foi curada, porque ela conseguiu enxergar a mãe, de fato, Eu como não uma sei se foi a pessoa. Thelma, não sei quem, eu anotei aqui, mas quem disse, como é que a gente cura, né, essa criança? Então a Guita já começou a dizer aí, que a gente começa pelo perdão, né? Pelo perdão. Eu acho que o perdão é imprescindível. Você, mas assim, como que eu vou perdoar? Me maltratou, me abusou, me desprezou. É tentar olhar essa pessoa com um outro olhar, não um olhar de filho, né? Um olhar de alguém que é igual, né? Se for uma mãe, um olhar de uma mulher que, na sua idade, que ela teve a criança, ou criou a criança, a situação, o contexto, né? Tudo que ela estava vivendo, se ela não sofria também, se ela não sofria, né? Não passava momentos difíceis também, ou tinha problemas psicológicos, que a grande maioria dos pais tinha, né? Não sabia, né? Não se era tão comentado como é hoje, não se era tão falado. Minha mãe era depressiva, minha mãe tinha ansiedade, TAG, toque, só que não se falava nisso naquela época. Eu tinha síndrome do pânico, um cardiologista que orientou a minha mãe, sabe, a tratar com uma psicóloga, porque aquilo não era o coração, era crise de síndrome do pânico, né? Então, primeiramente, tentar olhar aquela pessoa que te fez Que ser feriu. uma criança, né, ferida, de igual para igual, né? Tentar entender o contexto, tentar entender a situação, o momento, o que fez, se foi maldade, mesmo que foi pura maldade, você tem que chegar aos pés aí já tem que apelar para o Senhor Jesus, né? Chegar aos pés da cruz e falar, Senhor, eu não dou conta. É muita maldade, é pura maldade, eu não dou conta de perdoar essa pessoa porque ela só foi mal, né? Aí o Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho também, junto com o terapeuta, né, na pessoa. Tem que vir do alto daí. Né? Eu Eu penso me que... lembro, né, que quando eu tive depressão, né, a psiquiatra, todos os psiquiatras pelo qual eu passei, eles perguntavam, você tem uma religião? E aí eu dizia assim, né, eu sou evangélica, e aí ele, então tá ótimo, né, porque a gente é um ser trino, né, nós somos corpo, alma e espírito. Então, não dá para separar a Simone alma, a Simone corpo e a Simone espírito. A gente sofre tudo, né, de uma única forma. Então, a gente tem que tratar, né, o espírito, a alma e o corpo, porque o corpo padece com todas essas situações, né, que a gente vive, que a criança interior vive. E é importante dizer também, assim, que não é só por conta de um abuso, né, um abandono nítido, né, que foi o seu, mas tem coisas que a gente fala, e eu falo a gente fala porque eu tenho uma adolescente, né, e que a gente tem que se policiar, né, porque quando a gente fala, quando uma criança se machuca e foi um arranhãozinho pequenininho lá, que não foi nada, e aí ela vem chorando para a mãe, ou para o pai, ou para quem cuida, e diz, machucou, e ela chora, e a gente diz, não foi nada, isso não foi nada, não é nada, só um machucadinho, vai, volta a brincar. Mas naquele momento, para aquela criança, aquela dor era real, estava doendo ali, né? Ela levou um susto quando ela caiu e se machucou. E aí ela não foi acolhida, né? Ela não foi abraçada. A gente podia falar, mamãe vai passar um remedinho, dar um beijinho, e aí você vai poder voltar a brincar e vai ficar tudo bem, né? A gente está aqui e vai ficar tudo bem. Então, são tipos de frases que a gente diz, né? Nas nossas falas, e a própria Bíblia diz, né? Que o que mata é o que sai, não o que entra, mas o que sai da nossa boca. A gente tem poder para abençoar e amaldiçoar. E nesse caso, né, a gente está amaldiçoando porque a gente está trazendo um problema para um adulto futuro, né?
E quando Sim, a gente sim. diz, você não faz nada certo, tudo que você pega, você deixa cair, você não vai ser nada na vida, você tem que estudar, porque senão você vai ser, não diminuindo, vai trabalhar de pedreiro, não tem problema nenhum com pedreiro, meu pai foi pedreiro, então eu tenho muito orgulho do meu pai, mas assim, muita gente, né, torna pejorativo uma profissão que é Sim, extremamente sim, importante, sim, né? Se a sim. gente tivesse só engenheiros, e não tivesse os pedreiros, não teríamos as construções. É Então, verdade. muitas vezes as pessoas, a gente diz algumas palavras que ficam ali, guardadas. E aí, quando a criança, já na fase adulta, revive uma situação parecida, e ela vai dizer, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não... Ela começa e ela para de fazer o que ela precisa fazer, porque ela acha que ela não vai conseguir. E quando ela sofre alguma coisa, né, alguém faz alguma coisa e ela diz, isso não foi nada demais, vou deixar para lá. Né? Quando a gente tem que se impor, né? E se impor não é discutir, brigar, é dizer não, aqui é o limite até onde você pode ir na minha vida, né? Eu não permito que você me trate assim. Né? A gente tem que não dar permissão ou dar permissão para essas pessoas falarem sobre nossas vidas. E nos dar permissão de vencer, né? De vencer essa situação que nós vivemos, de vencer essa criança, acolher. Né? E aí como é que a gente faz? Você falou que a gente começa pelo perdão, né? A própria Bíblia diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7. E aí outro dia eu Por estava dia. parada, né? Por dia. E aí eu falei assim, gente, esse 70 vezes 7 não é sobre o outro. Esse perdão é sobre nós. Por quê? Sim, A sim, gente tem que liberar o perdão, porque quando a gente não libera o perdão, a raiz de amargura, a tristeza, a dor, o problema nos ossos é sobre a nossa vida, não é sobre a sim. vida do outro, né? Aquela história de tomar o veneno e esperar que o outro morra. Então, E também, eu vou deixar você terminar, depois eu falo. Deus sabiamente, né, ele diz perdoar 70 vezes 7. E o perdão Sim, não sim. uma opção, o perdão é um mandamento, é uma ordem, é imperativo. Né? Então, quando eu sentir, eu vou perdoar. Então, a gente não vai sentir nunca. Né? Não Nunca, nunca. vai sentir nunca. Então, o perdão Senhor, eu perdoo essa pessoa porque ela fez isso, isso, isso. Eu fiz essa oração, mas eu continuo não sentindo nada. Mas não é para você sentir. A gente liberou, né, para o mundo espiritual, para o universo, como as pessoas dizem, a gente liberou essa palavra. E a palavra vai fluir nas nossas vidas. Sim. A missionária Maravilhoso, Lídia, é difícil. é muito difícil, É mas como a Simone está falando, é mandamento, não é sentimento. Perdoar foi nos passado durante muito tempo que a gente tinha que sentir no coração de ir lá e pedir perdão. Não, perdoar é mandamento, né? A própria palavra diz que se algum irmão, algum servo de Deus for entregar uma oferta no altar e lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ele, ele tem que ir lá e se reconciliar com o irmão, deixar a oferta, ir lá se reconciliar com o seu irmão e depois entregar a oferta. E outra coisa que eu queria salientar, que eu sempre ensino nas lives para as minhas amigas, irmãs, né, que o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Por causa dessa colocação na frase que ficou amar o próximo como nós mesmos, a maioria das pessoas entende que em primeiro lugar vem o próximo, né? Segundo, no caso, né? Em primeiro lugar Deus, segundo lugar o próximo, terceiro lugar eu. Não, não. A frase está de um jeito estranho, mas é em primeiro lugar Deus, segundo lugar nós e terceiro lugar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo aqui embaixo, como nós mesmos. Em primeiro E lugar, se a nós gente temos não que se nos amar. ama, né? Quando a gente não se ama, como é que a gente vai amar o próximo? A gente vai tratar o próximo mal, né? Porque se eu não me amo, eu não me cuido, eu me maltrato, eu vou fazer isso com o próximo. Ou Mas supervalorizar, né? O próximo, né? isso eu ia falar, mas muitas das vezes a gente supervaloriza o próximo e não nos valorizamos. A gente coloca, né, o outro em primeiro lugar, a gente abre mão de nós. Sim. É porque, assim, não é que a gente vai ser egoísta, a gente vai ser uma pessoa má, a gente não vai olhar o próximo, mas todos os sims que eu digo para alguém, eu estou dizendo não para mim. Quando eu digo sim, que eu não queria dizer, eu digo não para mim. E é essa criança que sempre diz sim, né, esse adulto que sempre diz sim, ele está buscando sempre a necessidade de acolhimento, de reconhecimento. Né? Precisa ser reconhecido. Mas a gente primeiro tem que reconhecer quem nós somos em Cristo, em primeiro lugar, né? E a gente precisa reconhecer que nós podemos ter uma vida transformada e a psicanálise, ela ajuda a gente buscar essa criança.
e ressignificar, né? Esse trauma, essa dor, esse ressentimento, essas ações que nós temos que a gente não sabe de onde veio, por que que eu agi assim, por que que eu aceito isso, por que que eu faço isso. E isso está lá, né, na criança interior. E aí a psicanalista, né, o psicólogo, né, o terapeuta, ele consegue buscar ir lá, né, na raiz do problema. E quando a gente encontra a raiz do problema e a gente corta ela por ali, a gente começa a mudar. E não é mágica, né? Essas memórias emocionais de maligna, de rejeição, de desprezo, de traumas, ela vai causar as feridas emocionais. Aí que entra, né? Essas memórias emocionais que nos remetem sempre às coisas ruins, ao desprezo, ela vai se tornar feridas emocionais. Quando crescemos, nós vamos carregar dentro de nós essas feridas, né? Você falou aí de falar sim, né? Eu fui uma mulher, né? Aí eu já posso falar na fase adulta, que não conseguia dizer não, né? Nos meus relacionamentos. Ou a qualquer homem que se aproximasse de mim. Eu não conseguia dizer não. Porque eu cresci tentando agradar a mamãe, eu cresci tentando agradar todo mundo para ser benquista, para não sofrer a rejeição. Essa ferida cresceu comigo, né? E nos relacionamentos, ela refletiu dessa maneira. Muitas das vezes eu me... vai repetindo os padrões, né? Vai ficando sempre naquele padrão, de forma inconsciente, não sai daquele padrão, né? Sim. Muitas das vezes eu permitia homens, né? Porque meus relacionamentos eram sempre com homens, se aproximar de mim e me usarem, literalmente falando, porque eu não conseguia falar não. E também a carência emocional era tanta, que só para ter aquela pessoa ao meu lado por alguns instantes eu permitia e não falava não, e sabe? Porque era outra ferida emocional, era também a carência emocional. Por isso, tipo, ela está dizendo aqui funcionamentos e muitas decepções, porque a gente repete esse padrão, né? Também. As pessoas vão repetindo. Gente, eu me coloco assim, né, como a gente, né? Não que eu tenha vivido tudo isso, mas é porque todos nós temos as nossas crianças e nós temos as feridas, né? É difícil uma criança não ter, um adulto não ter uma ferida ali e não resolvida, né? É isso que nós temos que entender, né? Que por trás de toda ferida emocional tem uma criança sofrendo aí dentro, né? Tem uma criança ferida também dentro. Então, e aí a gente precisa dar colo, né? Acolher, né? Amar, né? Dar àquela criança que lhe faltou, né? Oferecer àquela criança que lhe faltou, não importa de quem, né? A única pessoa que pode hoje curar essa criança eu coloco em primeiro lugar Deus e nós, né? Com autoconhecimento, através da terapia, através da psicanálise, né? Através de um tratamento sério, né? Poder trazer esse acolhimento, esse amor para essa criança. Porque também não é de qualquer maneira, não é você olhar no espelho e dizer, eu te amo. Não é assim. Né? É por isso que eu falo sempre às meninas, botar o dedo na ferida. Tem ferida que a gente vai ter que tirar a crosta, que a gente vai ter que limpar, tem todo aquele processo, quem trabalha de enfermagem, de asepsia, né? Para ela começar a curar de dentro para fora, né? Para começar a parar de purular, parar de trazer aquele mal, né? Você cair sempre, é um ciclo na sua vida de decepções, de tristeza, de tombos e tombos. Eu era um ciclo interminável, né? De relacionamentos falidos, de ser usada, de ser deixada, de ser descartada. E eu ficava imaginando, mas outro fala que eu sou bonita, né? Porque a mídia passa por aí que você sendo bonita, você está com todos os seus problemas resolvidos, né? Na época, né? Eu falava, mas eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher, né? Interessante. Então por que ninguém fica, né? Por que eu sou sempre rejeitada? Porque estamos dentro de um ciclo de feridas emocionais. Dentro de nós há uma criança ferida arduamente que precisa ser curada. Enquanto essa cura não acontecer, nós não vamos poder ter relacionamentos saudáveis, tanto com amigos, parentes, casamentos, chefes, filhos, aí engloba todos os relacionamentos. Por quê? Porque aquela criança já não está sofrendo mais, já não está padecendo mais aquela dor, aquela ferida emocional. Mas se a gente continuar mexendo através da terapia, através da psicanálise, sempre vai encontrar alguma coisinha para curar. Sempre vai encontrar alguma coisinha para melhorar, né? Trazer luz, né? Aquela caixinha que estava fechada lá, cheia de mofo, escondida, e aí a gente traz luz, e quando a gente traz a luz, né?
a gente, tudo é revelado. E quando as coisas são reveladas, né, a gente consegue ter outra visão daquelas pessoas que nos abusaram, não, todo tipo de abuso, né, emocional, psicológico, físico, né, apanhava, batia, trancava no quarto, essa questão é só um arranhãozinho, para de frescura, você é muito chorão, muita chorona, você chora à toa, né? São várias, né, frases, expressões que a gente cresce ouvindo e que traz uma cicatriz. E aí, quando a gente chega no trabalho e a gente vive uma situação, essas células que estão enraizadas em nós, e alguém faz uma atitude, né, o chefe vai lá, a gente se sente menos, né? Esse é um dos sintomas. Eu tinha até separado aqui o que é uma criança interior, só para uma pessoa que tem a criança interior ferida, né, ela tem problemas de autoestima, ela não tem o autocuidado, né, qualquer jeito que ela se veste, que ela não se arruma, porque não precisa, principalmente, né, as pessoas que sofreram abusos, né, normalmente, as mulheres normalmente não se arrumam porque elas, é o que você falou, né, você é bonita, né, então vai ser chamada atenção, vai chamar atenção, então eu não quero chamar atenção, então eu não vou me arrumar, não vou me cuidar, eu tenho que ficar feia para ninguém olhar para mim, né, e aí a gente tem essa atitude inconsciente e aí depois pergunta, por que ninguém olha para mim, né, mas a gente se colocou nessa situação do autocuidado, né? Infelizmente, né? A gente tem um padrão ditado pela mídia, né? A cultura, de uma beleza que eles entendem por beleza, né? Todos nós temos a nossa beleza, que todos nós somos a imagem de Cristo. Né? E a gente tem insegurança e receios com os nossos parceiros, né? Maridos, as esposas, os amigos, né? Tem gente que não consegue ter amigos, né? Porque não consegue confiar naquela pessoa. Eu já ouvi assim, minha mãe disse que amigos não existem, que só ela é minha amiga, ou só Deus é meu amigo. Mas a Bíblia diz que existem amigos mais caros que irmãos, né? Então, a gente pode ter amigos, não é uma multidão de amigos, né? Que quem tem muitos amigos não tem nenhum, né? Tudo que é extremo tem um probleminha atrás dali. Tudo que é algo muito grandioso traz um probleminha. Eu li, tudo estudando. Tudo que é mais, né? Eu li alguma coisa. Eu li alguma coisa sobre a crianças, filhos de pais, órfãos de pais vivos, né? São aqueles pais que acham que dar casa, comida e roupa lavada já é o suficiente, né? Um bom estudo, pagar um bom colégio, ou levar na escola todos os dias já é o suficiente. Não, tem que estar presente, tem que trazer, a criança fez uma pergunta, tem que trazer uma resposta coerente, tem que sanar a dúvida, tem que ser o aconselhador do seu filho, da sua filha, você tem que se envolver nas coisas que para eles são importantes, né? Porque da casa, comida e roupa lavada, qualquer instituição aí faz, né? É verdade, melhor, tem muitos mais, né? Tá ali, eu trabalhei em creches, eu trabalhei em EMEIs, eu trabalhei em escola, dá ali no horário certinho, dá banho, né? Os cuidados essenciais qualquer instituição faz. Mas educar, criar, amar, ensinar, ensina o menino no caminho que deve andar, né? A própria Bíblia já diz, né? Porque vindo a ficar velho não se desviará dele, né? Então, o reino de Deus é das crianças. Então, como apresentar esse reino de Deus às crianças? Leva na igreja e joga na salinha. Não, gente. É dentro de casa, é orando com ele, é lendo a Bíblia com ele, é respondendo as perguntas concernentes ao espiritual também, porque a gente quer... Quando a criança... Eu era uma criança muito curiosa. Muito curiosa. E comecei a dar esses problemas. Minha mãe, infelizmente, não nasci em berço evangélico, me levava para o lado de lá, né? Não vou falar aqui, mas você já imagina. E aquilo me dava um medo terrível, porque eu era muito curiosa. Eu queria entender o que estava acontecendo naqueles lugares. Eu queria entender por que aquela pessoa estava rodopiando daquele jeito, porque aquela pessoa mudava a voz, né? Eu queria entender por que se vestiam daquela maneira, porque tinha aquela, né? Então, procure saber, conhecer o seu filho, a sua filha, e oferecer para ele, para ela, aquilo que é necessário. E lembrando, nem os dedos da mão são iguais. Né? Minha mãe queria criar a gente de forma igual, porque era, né? Ela aprendeu assim.
né? Ela aprendeu assim, roupa, comida e casa, isso tudo tava bom. Mas nem os dedos das mãos são iguais, imagina filhos, Filhos. É. pessoas, personas diferentes, são totalmente diferentes. Eu sempre Eu dizia só, isso para eu meus só tenho filhos. 3 irmãos, né? E cada um é totalmente diferente do outro. Assim, cada um tem uma personalidade, né? E é muito interessante isso, né? Porque nós somos únicos. Nós somos Sim, criados, né? Únicos. Não existe uma máquina de Xerox fazendo filho só porque é da mesma mãe ou do mesmo pai. Nós somos únicos e as nossas necessidades, elas também são únicas, né? sim. Tem filhos que são mais falantes, como eu. Tem filhos que são mais calados. Os meus irmãos são mais calados. E às vezes eu me pergunto ainda, né? Que é bom, né, a gente falar, né, Guita, que apesar da gente ter estudado, a gente ter feito, né, os cursos de mentoria de mulheres cristãs, e eu estou dizendo aqui, né, mulheres cristãs, porque nós estudamos para trabalhar com mulheres cristãs, né? Sim, É, sim, sim, sim. a gente também ainda tem as nossas crianças interiores, tem Sim, ainda muita coisa para ser tratada, muita coisa para ser limpa, muita coisa para mudar, né? E isso é uma constância. Né? Assim, eu vou passar a minha vida toda fazendo terapia, seria bom, né? Mas se você seria não fizer, ótimo, seria eu ótimo. hoje por uma casa de terapia. E aí eu disse para ela assim, gente, eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos 30 anos de terapia, no mínimo, né? Assim, porque seria mais fácil a gente não complicar a vida do outro, né? Sim, sim, E, e, é, e assim, é muito importante dizer que a gente está aqui, né, falando das nossas dores, das nossas crianças, porque a gente ainda trata as nossas dores e as nossas crianças. E a gente, quando a gente, né, tem esse insight, essa luz entra, né, a gente não deixa de ter enxergar a situação. A gente acaba entendendo. E aí, quando vem esse gatilho, a gente lembra, isso, não, calma aí, para. Essa não é a pessoa que me feriu, essa não, eu não vou agir dessa forma, porque a gente consegue, vou dar o meu jeito, né? Vou agir diferente de como eu tenho agido até aqui. Essa pessoa não pode me ferir, porque eu não vou deixar. Ela não é mais aquela pessoa que me feriu, né? Ela não é aquela pessoa que me feriu. Então, Vinícius, amém, abre a porta lá. Suzana. Deus abençoe a sua vida, minha querida. A Uma, porta. foi uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Deus abençoe. Então, Amém. o que você está Espero que falando, a gente Simone? tenha respondido, Suzana. A gente conseguiu responder você? Foi a Suzana que perguntou. É, Espero que a gente tenha respondido como é que a gente e, vai e curar qualquer coisa depois podemos estar fazendo enquetes, sim, perguntando, né? sim, Pode haver uma segunda, porque é um assunto muito amplo, muito. muito, que deve ser muito falado, porque eu sinto. Que bom. Eu sinto que ainda há um tabu, né? Ou muitas pessoas não entendem como eu. Quando me perguntavam, você teve uma infância feliz? Maravilhosa. Brinquei de casinha, tudo certinho, de boneca, sabe? Tudo certinho, nunca tive problema nenhum, sabe? Né? Aí, perguntar, e sua mãe? Aí começava, né? Mamãe É. vivia na cama com enxaqueca, no quarto trancado, não podia abrir a porta porque ela não podia ver luz, né? Ela tinha muita insônia, eu só via ela à noite quando eu levantava para ir no banheiro. Às vezes vinha alguma amiga dela dentro da comida, tratar da gente, porque ela estava jogada na cama, né? Hoje eu entendo, hoje eu compreendo que ela estava tendo crises ali fortíssimas de enxaqueca mesmo, de depressão, por causa que o corpo, né, como você diz mesmo, o corpo sente, né? E ela totalmente, né, sem tratamento, sentia ali. Ela tentou, né, contra a vida dela uma vez. Eu me lembro que papai teve que correr com ela, né? Mas então aquele negócio. Você responde, eu sou feliz, fui feliz, tive uma infância super feliz. Mas aí quando começa a ir mais a fundo, e é isso que é a terapia, Mas, por isso que nunca tem fim, né? Por isso que nunca tem é, fim, porque sempre tem algum lugarzinho lá para mexer, né? Porque o nosso cérebro, os estudiosos dizem, né, já tem muito estudo neurológico e psiquiátrico, vamos dizer assim, 99% daquilo que nós foi colocado no nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele não é mais, né, mexido, né? Só quando convém ao consciente ou quando a gente procura, né, vasculhar lá, né? Então, essa vasculhação é só através da psicanálise, da terapia, do autoconhecimento, que você vai ter uma melhora real. Eu posso dizer real, porque eu estava até conversando com uma amiga, eu sou outra pessoa hoje, né?
Eu não achava que eu podia mudar, eu não achava que eu podia melhorar, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo sendo missionária, né? Mas a minha personalidade, o impulso, eu era muito impulsiva, eu era muito levada pelos, né? Também queria chamar atenção de alguma maneira. Então, hoje eu olho para mim e falo, meu Deus, como eu mudei, né? Não foi só eu, né? Sai sem querer, né? Fugir. Isso, Selma, era algo que eu fazia desde criança. Quando eu não conseguia, porque aquela busca por perfeição, aquela busca para agradar a todos, quando eu sentia que eu começava a desagradar, que eu não ia conseguir ser tão boa quanto aquela pessoa merecia que eu fosse, eu fugia. Eu fugia. Uma vez eu me escondi debaixo da cama com 3 anos de idade. Me escondi lá porque eu acho que eu fiz uma arte e sabia que a mãe ia achar, sabia que o pai ia achar. Falei, vou ficar aqui debaixo da cama que eles não vão me achar. A ideia. Minha mãe chamou o bombeiro e botou todos os vizinhos doidos. Tinha o rio perto, já começaram a vasculhar o rio. Por Ah, quê? meu Né? Deus. Umas 5, 6 horas depois, que do nada minha tia chegou em casa. Acho que eu estiquei o pé, que estava dormindo, e viram que eu estava debaixo da cama. Então, sempre, 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 quando eu me sentia que eu não estava agradando, quando eu sentia que eu ia ser rejeitada, que eu ia fazer alguma coisa que podia trazer a rejeição para mim, eu corria, fugia, né? Infelizmente, graças a Deus, infelizmente era algo que eu fazia, mas hoje, graças a Deus, eu não fujo mais. Na verdade, assim, né? Você não fugia da situação, você Não, fugia o medo da... do sentimento que aquela situação ia trazer, que te remetia àquele sofrimento que você teve lá atrás, né? E Sim. assim, para a gente encerrar, a gente já tem aqui 1 hora, tem Tá? uma pergunta que é muito importante para a gente, que a gente deve fazer, né, para investigar a nossa infância, que é do que mais você precisava quando você era criança e não recebeu, né? O que mais? Amor, carinho, colo, aprovação, né? O que mais? O que mais? Porque assim, não é só receber presente, é o que você falou, né? Seu pai supria todas as necessidades. Eu também via meu pai praticamente no sábado, não, no domingo, ele trabalhava, e era o dia que a gente ia para a igreja. Então, quase não via meu pai, Acho né? que é uma... E quando você falou da gente dar atenção aos filhos, né? É que hoje a gente está na geração celular. E aí o filho está falando e a gente está, né? E eles estão mostrando a nossa necessidade e a gente está aqui, né? E aí eu fazia muito isso. Por quê? Porque eu trabalho pela internet, eu trabalho em casa, eu preciso estar no celular o tempo todo, eu preciso estar no computador o tempo todo. E aí, né, a gente chega, realmente, aí abre a luz de que, nossa, eu estou ferindo o adulto que o meu filho vai ser, né? Então, a gente, como diz, pessoas saradas saram, pessoas feridas ferem. Pessoas saradas saram, pessoas feridas ferem. A Selma, ela também ela é coach, ela estuda muito a mente humana. É importante identificar que os bloqueios não são normais e têm que ser tratados e por isso temos que buscar ajuda. É o que a gente está tentando Exatamente. passar aqui a todos, né? Que a ajuda tem que se buscar ajuda. Sozinho não vai conseguir, sozinho você vai ficar andando em círculos, sozinho você vai ficar de ciclo em ciclo sem conseguir avançar. Pode até ter um avanço em outras áreas, mas naquela área que você foi mais machucado, você não vai conseguir avançar. Então, tem que ser tratado, tem cura, como já foi dito aqui, tem tratamento, né? Mas é aquele negócio, às vezes, eu já ouvi irmãs falando que eu não faço terapia porque mexe nas emoções. É para mexer mesmo, né? É para tocar mesmo, aquilo que eu falei. Tem que pôr o dedo na ferida, tem que fazer a limpeza ali, tem que curar essa ferida. E para curar, muitas vezes, vai doer um pouquinho no começo, né? Mas calma, calma. Vem o bálsamo, né? Vem o anestésico. Hoje tem anestésico. E aquilo que eu digo, você perguntou, né? Você tocou num assunto que daria pauta para outra live, né? Que é as crianças estarem sendo educadas pelo celular, né? Não é nem mais o computador, né? Na minha época, meus filhos eram pelo computador. Saradas e pessoas curadas curam. Esse é o tema, é o nosso tema. Eu vejo hoje, né, que criança, estamos falando aqui da primeira infância, tá, gente? Criança, ela segue mais exemplos, né? Ela muitas vezes ela não grava o que a gente fala, né? Às vezes ela nem entende, mas exemplos ela segue, né? Como você falou, que você trabalha com a internet, trabalha com o celular, né? A criança, ela vai olhar aquilo ali, mas ela não vai entender que é o seu trabalho, que você está ali, porque em toda casa que ela for, o pai, a mãe, os amiguinhos estão usando um celular, mas é para se divertir, é para se entreter,
Então, quer dizer que a minha mãe prefere dizer que é um trabalho do que estar comigo, né? Porque ela está se entretendo ali, ela está fazendo algo que é mais importante do que eu. É o que como criança ferida, Isso, pensaria, né? exatamente. Eu não sei se você viu o filme, né? Todos deveriam ver também, é muito interessante. É o filme Pais e Filhas. Não sei se eu Não, tinha colocado. É. não E vi. é uma criança, que o filme começa com essa criança dentro do carro, com os pais discutindo porque o pai traiu a mãe. E nessa discussão, eles sofrem um acidente e a mãe morre. E aí vem a primeira perda dessa criança. Foi de propósito? Não, mas o que ela entendeu, minha mãe me abandonou, né? Porque a morte para uma criança tão pequena é abandono, né? E aí o pai tem, depois da morte, tem toda aquela culpa, e ele entra em depressão, e aí ele tem o transtorno pós-traumático do corpo, e ele começa a ter doenças físicas, e aí ele é internado numa clínica psiquiátrica por 7 meses. E aí tem o quê? Outro abandono, o segundo abandono. E aí, quando ele sai da clínica, essa criança ficou com os tios e ele vai lá buscar a criança, né, de uma família estruturada. Tinha um pai, tinha a mãe, tinha lá os primos, e o pai tira ela daquela família estruturada. E aí, né, ela se sente de novo, né, tirada de um lugar seguro, né? E aí o pai tem que trabalhar para sustentar. E ele é escritor, então ele passa o tempo todo como? Ah, é o meu trabalho, eu passo o tempo todo aqui digitando, né, porque é o meu trabalho. E a criança fica pulando ali do lado, pai, olha, eu fiz isso, pai, eu fiz isso na escola, pai, não sei o quê, pai, e ele fala, não, papai trabalhando, daqui a pouco papai vê, depois... E aí tem o quê? Isso aí é mais importante que eu não tenho importância. As coisas que eu faço não têm importância para mim, para o meu pai, né? O trabalho dele é mais importante, né? A criança não consegue entender que se o pai não trabalhar, ele não vai pagar as contas. E por isso que a gente tem que... o filho chamou a atenção, a gente para naquele momento, dá atenção, e aí fala, olha, filho, agora a mamãe tem que voltar aqui a trabalhar, mas depois a gente conversa de novo mais sobre isso. Né? Ou a gente precisa separar um tempo, né? 20 minutos, meia hora, mas que tempo de qualidade. Sem celular, sem a televisão, sem nada. Seja só a gente e os nossos filhos. Né? E isso é só para criança ou só para adolescente? Não, não é para adolescente, não. Para os filhos adultos também. A gente consegue, né, trazer de volta esse filho adulto. E aí, nesse filme, né, o pai promete para a filha que nunca ia abandonar. E aí ele tem um infarto e morre. E quando ele morre, é outro abandono. Né? Ela se sente abandonada e ainda sente que ele mentiu, porque ele disse que nunca ia abandonar, mas ele abandonou. E aí ela cresce com uma pessoa que ela não consegue se relacionar com ninguém, porque ela acha que todo mundo vai abandoná-la. E aí ela entra para o vício da bebida, e ela entra para a prostituição. Ela sai só para encontrar alguém, ter ali a relação e pronto. Mas ela não quer se envolver, ela não quer se apegar, ela não quer casar, ela não quer ter uma família. Porque todas as famílias delas foi desfeita, né? E aí ela encontra uma menina, ela se torna psicóloga, ela encontra uma menina onde ela estava fazendo estágio, que tinha perdido o pai e a mãe. E aí ela se vê nessa menina. E quando ela trata essa criança, ela começa a se tratar também. Né? Então é muito lindo. Quando a gente trata, é sempre assim, né? Quando a gente trata alguém, a gente também está se tratando, né? Quando a gente fala de alguém, com alguém, esse alguém sempre traz, né, algo nosso. A psicanálise não é só uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Né? Sim, eu aprendo muito com você e espero que todas tenham aprendido conosco, né? Hoje. Sim. E espero que não fique só nessa, né? Sim, você tem que contar, tem todo esse testemunho aí pra gente, essa transformação da vida, né? Através da psicanálise, através da oração, né? Você coloca aí a sua página, mas é só clicar, né, no Guita, que aí vocês começam a seguir a Guita também, me sigam também, né, a gente vai trazer outras lives, outros temas da psicanálise, que é muito importante, vamos tornar uma geração de pessoas sadias, de pessoas curadas, vamos fazer um movimento de sarar, né, com certeza, que a vida se torne mais leve no mundo tão difícil, tão duro que a gente está vivendo. Guita, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui, por esse testemunho lindo, por essas palavras, por esses ensinamentos que eu sei que tocaram a minha vida e tocaram a vida de todos que estavam aqui e estão aqui com a gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Foi um momento de muita bênção, de troca, e eu sei que Deus, né, foi o primeiro a chegar. Né? E ele termina aqui. Eu que agradeço. Um beijo, minha querida. Estou muito feliz. Um beijo para você, um beijo para todos. E até a próxima. Sarada, sará, né? Sarada, sará. Ai, esqueci minha xícara lá na cozinha. Bom, calma aí, a gente tem que tirar o print. Faz aí a cara. Calma aí, né? Tira tu. Gente, porque meu celular é complicado. Tá. Calma Tirou? aí. Não.
Foi só mais uma que eu olhei para baixo. Pronto. Vou mandar para você e a gente vai marcar. Se marcar. Amém. Um beijo Selma, a a próxima é a todos. nossa. Thelma, Ana, gratidão por vocês Fiquem estarem com aqui com a Deus. gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Shalom. Shalom. Não sei como é que são.